bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do podcast Rosilda Moreira. Quer saber mais e acompanhar essa conversa? Siga a gente nas redes. No Instagram, Centro Cultural Elisiário Rangel, e no YouTube, Centro Cultural Elisiário Rangel. Vem com a gente! As cidades não são neutras. Elas revelam escolhas, prioridades e também desigualdades. Quando falamos de cidades, falamos de corpos, de territórios, de quem tem ou não o direito de existir nesses espaços. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos e todos bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Rosilda Moreira. Eu sou Cirleia Rocha e hoje vamos conversar sobre cidades e racismo urbano. Um tema que atravessa o cotidiano, mesmo quando nem sempre é nomeado. Para esse diálogo, contamos com duas convidadas que pensam e vivem a cidade a partir de lugares distintos, mas profundamente conectados. Com vocês, Priscila Seolim, arquiteta, urbanista e presidenta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo. E a Yaya Rocha, artista visual, idealizadora dos projetos Ancestrais do Futuro e Foto Melanina. Então, para começar, gostaria que vocês se apresentassem dizendo quem são, de onde falam e como a cidade atravessa o trabalho e a vida de vocês. Bom, muito prazer. Meu nome é Priscila, como já me apresentou. Fico muito feliz de estar aqui. Cidade, urbanismo, é a minha profissão e ao mesmo tempo que eu vivo o tempo todo, né? Eu tenho uma verdadeira paixão por pensar a cidade, pensar como ela pode ser, como ela pode evoluir. A gente, enfim, seres humanos, né? A gente vive em sociedade, a gente gosta de viver nesse furdunço, de ter pessoas próximas, de ter a cultura acontecendo. Para mim, cidade é isso. Só que ao mesmo tempo eu vejo que ainda falta muito, que ainda precisa transformar muitas coisas, que ela ainda é muito desigual. E mesmo nos espaços onde o urbanismo está à frente, né, está mais evoluído, digamos que existe investimento, ainda falta também. Ainda falta um pensamento sobre o que a cidade pode ser de melhor, né? Sobre pensar o meio ambiente em conjunto com o concreto, enfim, reduzir um pouco do asfalto, pensar em como todo mundo pode se locomover e ter uma cidade agradável para a sociedade inteira. Então, essas reflexões todas permeiam o meu trabalho, o meu cotidiano, e é uma paixão também pensar que a gente pode fazer as coisas serem melhores. Obrigada. Yaya? Olá, eu sou Yaya Rocha, além de artista visual, também sou produtora cultural, hoje autônoma, empreendedora, né, como você já disse, idealizadora da Foto Melanina, né, que é um laboratório de imagem, e tem como foco, né, trabalhar autoestima, resgate de memória, de cultura negra, através da fotografia, né. Já temos muitos projetos aí na rua, inclusive o Ancestrais do Futuro, que é um projeto da Foto Melanina, na verdade, né, ele não é um laboratório de imagem como a Foto Melanina, então tem a Foto Melanina e a partir dele a gente cria vários projetos, como o Ancestrais Futuro, como o Projeto Coroas, como outros projetos que têm sendo desenvolvidos. Além disso, eu tenho uma marca de acessórios, que é a Arame Sem Farpa. Eu acho que a minha relação com a cidade é com o meu próprio corpo, né, de circular pela cidade, com as feiras que eu crio, com os projetos culturais que eu crio, e movimentar as pessoas, né, desde crianças, como Ancestrais do Futuro, como pessoas da terceira idade, no Projeto Coroas. Então, eu acho que essa relação da cidade de movimentar as pessoas entre elas e o meu próprio corpo, com os meus trabalhos, e movimentar esses territórios. Assim. É isso. Maravilha. Então, vou trazer uma perguntinha aqui para vocês, para a gente poder discorrer mais sobre esse assunto. Como a gente está falando de racismo urbano em cidades, eu gostaria de saber que é o seguinte: quando falamos em racismo urbano ou racismo ambiental, do que exatamente estamos falando? Como vocês definem esse conceito a partir da experiência e da atuação de vocês?
Bom, do lado técnico, né, esse é um conceito recente até, a gente começou a falar dessa forma, não tem muitos anos, mas isso existe na cidade, enfim, desde que a cidade começou a se construir. Desde sempre, né, a população mais pobre, e principalmente a população negra, ela foi, de certa forma, expulsa do espaço onde a cidade era ali construída, projetada, urbanizada, né? Enfim, onde tinha rede de esgoto, onde tinha planejamento. E essa população, ela precisava estar próxima, né? Por questão de trabalho, por sobrevivência, mas ela foi colocada às margens, ela foi para onde não era mais difícil a acessibilidade, onde não existia infraestrutura. Por consequências históricas do nosso país, né, a maior parte dessa população é negra. Então, quando a gente vê, inclusive em mapas, enfim, em imagens de satélite, que chamam muita atenção, né, às vezes bairros lado a lado, onde um bairro planejado, arborizado, drenagem funcionando, e o bairro ao lado, colado ali, uma área de difícil acesso, às vezes de morro e que tem que subir com escadarias, enfim. E a escadaria já é, na verdade, uma infraestrutura que entrou, porque antes era ainda pior, né? Muitas vezes com falta de saneamento, a arborização, então, nem se fala, né? Então, são territórios, muitas vezes, muito mais quente, calor que a gente está vivendo agora. Se você mede a temperatura nessa área que foi planejada, urbanizada, chega a 5, 10 graus, às vezes, abaixo do que você vai medir nesse território, onde, enfim, a ocupação, né, se deu pela necessidade e porque as pessoas precisam de onde morar. Quem mora mal, porque quer. A pessoa precisa ter um lugar para morar. E ali foi o que deixaram ela ocupar. Eu acho que isso vem a questão também da sobrevivência, né? Que você está falando, eu acho que, enfim, o que ela falou que eu ia trazer de início, mas é isso, se vai sendo construído sem nenhum planejamento, sem nenhuma infraestrutura, enfim, eu acho que essas pessoas também vão criando uma modo de sobrevivência, né? E se pergunta, por que nas favelas não tem nem reboco na parede? Porque você precisa morar, né? Eu acho que isso é um debate que é muito forte desde que o mundo é mundo, para a gente que é pobre, pensar na seguridade de moradia, e aí você vai para a favela, vai ser uns puxadinhos, tem um quintalzinho que foi invadido, aí já é da minha avó, da minha mãe, vou construir aqui em cima, vou construir do lado, aí vai criando esses puxadinhos, e vai criando uma arquitetura que é muito própria da favela, e é uma arquitetura de sobrevivência. Eu acho que se a gente for pensar nas nossas tecnologias, né, de sobrevivência e de construção de cidade, é de muita inteligência, eu acho, assim, se a gente vai parar para pensar, porque é um território que é completamente esquecido pelo poder público, quando é lembrado é pela violência, né, é pela violência da polícia, enfim, pelo esquecimento que é da violência de não ter saneamento básico, de não ter arborização, porque isso para mim também é um tipo de violência, né, que você deixa uma população à margem e sem o direito que é básico, né? Que a gente tem direito a lazer, a gente tem direito à educação, à saúde, a ver um ambiente legal. E a gente vive de uma maneira dentro das periferias completamente da forma que dá. Eu acho que é meio que isso, né? É o modo da sobrevivência. Então a gente constrói, faz um planejamento que não é planejamento, mas que é de uma inteligência muito grande, porque eu acho que se você desse na mão de qualquer parcela da população para que eles se virassem sem dinheiro, sem recurso, ia dar a mesma coisa, né? Eu acho que cria muitos mecanismos muito inteligentes para estar sobrevivendo num espaço que não é nada planejado, que muitas vezes não é nada confortável, não é nada seguro, né? Nada harmonizado, nada, enfim. Mas que às vezes atende a necessidade básica que é morar, é ter um teto sobre a cabeça, mesmo que ele seja precário. O território, né, da cidade ele se torna cada vez mais caro, né? Então a gente vai aumentando essa aglomeração, como você falou. Às vezes a pessoa ocupou ali muito antigamente, quando não tinha nada naquela área. Mas, enfim, o filho nasceu, o neto nasceu, as pessoas precisam ter onde. Então, elas vão se colocando naquele território e vão construindo na base da necessidade mesmo. É compulsório, né? Isso. E, assim, todo mundo começa de algum lugar. Ninguém, é porque eu mereci porque eu trabalhei muito. Não, gente,
toda a população, todo mundo começou de alguma base. E aquele que não teve essa base, ele se virou da forma como deu, da forma como ele pôde fazer. Então, não, quando a gente fala de racismo, é por isso, porque uma parcela da sociedade não teve essa base. Isso é um projeto de poder de algum grupo, vocês acham? Acredito que na história do Brasil, sim, teve muitos desses projetos que nós construímos. Eu acho que como a nossa sociedade se construiu, né, com uma base racista, a partir disso o racismo se estrutura, né, que é o racismo estrutural, já está na base da nossa sociedade. Não precisa hoje o poder público nem pensar em muita coisa, é só continuar negligenciando. Acho que o projeto de governo hoje é esse, é continuar negligenciando. Se eles se empenham, como eu falei, é para violência, é para entrar na favela e massacrar tudo, ou entrar na favela para fazer higienização, tá essa área urbana aqui de perigo. Então vamos tirar essa pobraiada daí, né? E vamos colocar um canto, um conjunto habitacional lá longe, a gente coloca lá quem não quer, quem não quer, tá vendo? Não quer melhorar de vida. Mas não sabe se aquela pessoa tem relação com aquele território, tem toda uma questão que é afetiva também. Sim. A pessoa cresceu, construiu, lutou ali naquele território, e aí de repente, por uma questão de, às vezes, de seguridade, né? Por aquela questão do território não está segura, a casa não poder desabar, ela é colocada num lugar muito longe quando ela não é só despejada. Né? Então, assim, isso vai criando várias outras coisas e que sim tem parte desse projeto que é estruturante do nosso país, né? Sim. Enfim, a gente fica muito triste que nós, técnicos em arquitetura e urbanismo, porque dos nossos estudos, em tudo que a gente analisa e vê, essa forma de levar as pessoas para longe, quando, enfim, realmente a pessoa está ali morando mal, muitas vezes em risco, há necessidade de melhorar aquele ambiente, mas não necessariamente de destruir os laços que foram criados, a cultura que já está entrelaçada ali, que é forte, porque quando você coloca pessoas em situação de necessidade, existe uma efervescência cultural que se cria a partir disso e laços sociais que não devem ser quebrados, que inclusive isso gera segurança pública. Quando você quebra isso, você joga essas pessoas lá longe, você quebrou esse laço, você vai gerar insegurança. Aí sim você gera muito mais problemas sociais. E por muito tempo essa foi a prática. E quando nós técnicos viramos e falamos para políticos, a gente tem que meio que convencer, né, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente sabe em pesquisas e tudo mais, que é o melhor a se fazer. Então, é sempre muito difícil, né? A gente tem que estar nesse lado do convencimento. Existem algumas políticas sociais hoje em dia que já estão abrindo os olhos para isso. Vitória teve um projeto político muito antigo até, né, dos anos 90, início dos 2000, que foi o Projeto Terra, que fez isso de forma maravilhosa, assim, de reurbanização de favelas. Então, assim, criou escadarias, criou aquelas casas que precisavam ser realocadas, buscou proximidade do território para se fazer. Então, assim, a gente tem a metodologia para ser feito, mas ainda hoje isso ainda é muito pouco, porque a grande maioria das pessoas não tem educação urbanística suficiente para entender o que a gente está falando, muitas vezes. E que seria melhor, não só para aquele território, mas para a construção de sociedade como um todo, para toda a cidade. Porque as pessoas querem acabar com a criminalidade, mas a melhor forma de você acabar com a criminalidade é você levando igualdade social. Quem são essas pessoas que escrevem? Então, tem muita gente, né, na sociedade que quando pensa assim, vamos acabar com a criminalidade, policiamento. É chegar com mais cadeias, prisão, violência. Bater a violência com mais violência, né? E não com essas pessoas que não entendem essa importância de criar, de deixar essas pessoas nos seus espaços pelas questões de afetividade, as questões também sociais que ela está envolvida nesse território. Então, essas pessoas que não entendem esse projeto, essa importância de manter essas pessoas e melhorar as condições delas, quem é sobre essas pessoas? Assim? Eu acho que elas estão por toda a sociedade, em todos os lugares, em todas as classes sociais, em todos os níveis políticos. A especulação imobiliária. A especulação imobiliária, principalmente, muito, né?
Mas, assim, por ter já um senso comum dentro da sociedade, elas estão em todos os espaços. Então, o político que é eleito, que faz isso, ele foi eleito por pessoas que pensam assim também. Que não receberam essa educação urbanística que eu acredito tanto que seria um ponto de mudança para poder conseguir abrir os olhos e pensar um pouco diferente. Muitas vezes esses políticos têm essa formação também, né? Porque eles acham também que a galera entra na política super letrada, super, né? Escurecida, entendida, e não é, né? Acho que não, né? Hoje, como a gente tem a questão da democracia, né? Por mais que ela seja maravilhosa, a gente também acaba elegendo pessoas que quer amigo, que mudar uma cesta básica, que quer mudar aquilo ali. Mas que não tem entendimento de necessidades que são básicas, né? Que é direito, né? As pessoas não elegeram seus iguais, né? As pessoas não pensam semelhante a ela. Então, se ela não abriu a mente para pensar diferente, ela vai eleger alguém que pensa daquela forma também. E aí, assim, eu digo em todas as classes sociais. Isso não, lógico, a do mercado imobiliário, que é onde tem o dinheiro e tudo mais, vai estar em privilégio com esse modelo de pensamento. Mas esse modelo de pensamento ele está em toda a sociedade, enquanto a gente não levar a educação. E eu também estava vendo uma matéria que fala que mais de 80% da população, quando constrói, ela não consegue ter, principalmente a população pobre, né? Aí sim, que não vai ter acesso mesmo a arquitetos ou engenheiros. E aí, falando inclusive que o poder público, ele não acha importante que tenha lá dentro desses espaços institucionais um profissional da arquitetura, né? Que trabalha essas questões da necessidade de fazer a urbanização, da importância de trazer essas pessoas e manter essas pessoas nos seus lugares. Realmente tem essa necessidade, né? 84% não contrata um profissional de arquitetura. A gente sabe que dentro existe, nesse percentual, né, aqueles que desconhecem o valor, né, da minha profissão, mas existem aqueles que não têm condições, realmente não conseguiriam. E para isso existe uma lei, a Lei 11.888. Ela diz que todo cidadão que recebe até 3 salários mínimos tem o direito a ter um profissional de arquitetura para auxiliar na reforma, na construção da sua casa. Mas ela é aquela famosa lei... não pegou, digamos. E assim, em muitas prefeituras, inclusive, se desconhece. Então, dentro do CAL, no Conselho de Arquitetura, né, a gente tenta fazer um trabalho de fomento, de levar o conhecimento das pessoas, delas saberem que essa lei existe. Eu acredito que quando toda a sociedade se tiver conhecimento disso, todo mundo vai exigir e aí ela vai ser posta em prática. Mas até lá a gente está nesse passinho de tentar informar as pessoas, né, de tentar levar esse conhecimento. E tem muitas vezes que a desculpa, né, do poder público é porque é muito caro pensar caso a caso, casa a casa. E aí eu penso da seguinte forma: caro é você ter que prover um tratamento médico para uma criança asmática toda semana porque ela mora numa casa cheia de mofo. Isso sim é caro a saúde dela, caro ao futuro dela e caro financeiramente também, né? Já que eles querem falar de dinheiro. Eu penso que se é muito burocrático, muitas pessoas podem até saber, eu não sabia, já vão saber. Mas eu acho que mesmo que soubessem, no início, quando não está engajado em fazer isso acontecer, imagina a burocracia, você imagina. A pessoa, um casal, acabou de engravidar do neném, aí tem um quintal da manhã. Até ele solicitar, né, para poder esse arquiteto chegar, para, né, liberar as condições específicas, a pessoa já está construindo. Ela já fez o que ela precisava para morar, como eu falei no início, né? Uma questão de sobrevivência. Essa lei, por exemplo, sobre esse ponto que você falou, que as pessoas, nem o poder público sabe, eu também não sabia, eu fiquei sabendo porque eu fiz umas pesquisas, né? E vi sobre essa lei de que as pessoas podem acessar e elas têm direito a ter um profissional de arquitetura, um engenheiro, né? Mas como é que ela faz para ela ter esse acesso? Para ela chegar no poder público e falar assim, olha, eu quero, porque eu sei que eu tenho esse direito e eu preciso de um profissional para me auxiliar, para me acompanhar no meu projeto.
Aí está o problema. A lei existe, mas até hoje não se construiu o caminho desse acesso, né, dentro do poder público. Sim. Então, existem alguns projetos em algumas prefeituras, em algumas instituições, mas são sempre projetos ainda, digamos, um pouco experimentais, né? São pequenos projetos. Por exemplo, em Vitória, a gente tem a 1108. Recentemente, em Vitória, estava tendo um projeto de melhorias habitacionais, onde eu trabalhei dentro da prefeitura também, a gente visitava as residências que se inscreviam para poder fazer a reforma, mas ainda, assim, projetos bem pequenos, que atingem muito pouco, não é amplo, não é assim, eu precisei, vou lá e vou conseguir. Ainda não existe esse caminho. Com a retomada do Ministério das Cidades, que foi uma grande perda quando o governo federal derrubou, né, o Ministério das Cidades, deixou de existir, aí essa lei ficou engavetada por um bom tempo, foi bem mais difícil a gente colocar em prática. Agora que ele retomou, está renascendo alguns projetos para tentar colocar isso em prática. Por exemplo, agora o Ministério das Cidades está com o recurso aberto para as prefeituras se inscreverem, fazerem parceria com instituições ou empresas, são as assessorias, né, que a gente chama de assessorias técnicas, para construir banheiros em residências que não possuem. Porque esse é o maior dos racismos ambientais que a gente fala, né? Populações que vivem totalmente insalubres, sem o básico de um banheiro, de uma cozinha decente. Então, agora está se caminhando, né? Eu sei que para se formar esse caminho é um pouquinho demorado, mas ao mesmo tempo a gente precisa informar as pessoas para avançar, para ir um pouco mais rápido, para que a gente tenha pessoas exigindo que isso aconteça e que entendam também que isso é questão de saúde pública. Sim. E que muito melhor do que você ter um investimento massivo só em saúde de tratamento, você ter saúde preventiva. Sim, sim. Essa é a base do SUS, inclusive. Sim. E que deveria estar interligado, né, a questão da saúde pública com a arquitetura e o urbanismo. Isso. Né? E eu vi também uma pesquisa de que foi feita uma pesquisa, segundo o IBGE, nas favelas do Brasil, em algumas favelas do Brasil, e a maioria não tem arborização. Acho que só em Brasília, se não me engano. Nas outras não tem. Brasília também foi território dos vulneráveis, que era bem árido. Né? Bem lá. Então, quando eles pensam esses projetos também de arquitetura, não levam isso em consideração, eu acho. A importância de ter uma cidade arborizada, uma cidade que aproxima, né, que traz também não só... Geralmente, foi que a Yaya falou também, que você também falou, sobre esse negócio do afastamento também, de tirar a pessoa do seu território e jogar ela para um lugar bem longe. Isso é um racismo ambiental também, um racismo urbano. E aí eles jogam para lá e essa pessoa fica longe de tudo, inclusive longe das outras pessoas, elas não se comunicam. Porque às vezes eles criam também uma barreira, né? Que é aquela barreira de fazer esses condomínios que eles estão fazendo agora, com aqueles muros gigantescos, e as pessoas às vezes elas não têm contato umas com as outras, não têm comércio próximo, fica muito distante também do seu trabalho. Isso aí também tudo faz parte do racismo urbano, assim. Então, essa ideia do condomínio, o condomínio, na verdade, é uma ideia tanto de classe média, alta, e foi exportada para a população mais pobre também, né, mais carente. É como viver em bolhas, para mim isso é matar a cidade. E é matar aquilo que a cidade tem de mais bonito, que é a efervescência cultural, que é o que a gente cria em sociedade. Né? Porque não tem como, quando você tem, como feudos, né? Esses vários feudos, você vai conviver só ali naquela bolha e vai ter medo de sair de dentro. Porque o lado de fora é perigoso, é um muro inóspito que você não vai se sentir bem. Então, aí vem essa questão da arborização também. Não é só, assim, a vegetação, né, já é provado, ela trata, tem questões neurocientíficas, o seu psicológico muda quando você está em ambientes assim, com vegetação, com arborização, sem contar a temperatura mesmo do ambiente, que vai estar mais fresco. Então,
você vai ter mais disposição para trabalhar, para estudar, para tudo. Acho que quando a gente está falando de cidade, a gente acho que não precisa nem só olhar para as favelas, né? Porque a gente vai, mesmo nas regiões centrais, cidades, tem muito pouca arborização. Acho que, por exemplo, aqui em Vitória é capaz das favelas ter até mais árvores, não por projeto, mas porque a gente está nas áreas dos morros, né? E já tem muitas arborizações. Eu moro no Tararé, em Vitória, e tem os montes assim, São Benedito, Floresta. Tanto tem esse nome Floresta, porque realmente está na mesma floresta, assim, muita arborização, não por projeto. Mas eu acho que as regiões centrais também tem poucas árvores, assim, acho que não é também só uma questão das favelas, assim, é um projeto constante de desmatamento, né? O Espírito Santo tem muito Mata Atlântica, mas se for comparar há 30 anos atrás, foi desmatado muita coisa, né? A gente tenta preservar, mas continua se desmatando, como ela falou. Isso muda a questão do nosso psicológico, né? Eu sou formada em psicologia. Eu acho que a questão do ambiente tem completa relação com a nossa construção de subjetividade, proteção de saúde mental, né? A gente fala hoje sobre muitos níveis de ansiedade, de depressão, e tudo isso está atrelado ao território, né? Se a gente chega no território onde não tem seguridade, onde você vai chegar com medo da polícia, onde você vai ter que subir uma escadaria, às vezes até perigoso. Tem escadaria, que bom, hoje que chegou, mas às vezes é perigoso para chegar, chegando numa casa que vai ter mofo, o telhado está pingando, está com risco de cair, as paredes, enfim, sabe? Aquela construção está completamente insegura para a pessoa, isso tudo interfere na saúde mental. Vai falar, vai para terapia. Mas não existe terapia que vai, sabe, resolver a insegurança social, sabe? Tanto que a psicologia ela não pode ser dissociada de uma noção social, tudo trabalho em conjunto, a saúde, a educação, a questão da moradia, é tudo bastante interligado, assim. É isso, a cidade está doente, a casa está doente, a população vai adoecer longe também, né? Com certeza. Enfim, você tem razão, assim, falta árvores na cidade toda. E é uma... Eu acho que é uma falta de consciência da população, né? A gente veio de um histórico de desmatamento, onde o Espírito Santo foi construído através do desmatamento. Foi o último dos estados, né? Era chamada Barreira Verde, mas é muito recente essa, enfim, década de 50, 60, onde veio uma população imigrante para cá, para fazer isso, para tirar madeira, para abrir territórios. E muito recente é essa consciência de que nós precisamos das árvores dentro do meio urbano. A gente precisa, a gente está vendo o aquecimento global, tem gente que ainda não acredita até nisso, né? A gente está sofrendo e tem uns que não acreditam. Não dá para contar mais árvore, educar a população, de que a Terra não é plana e que sim, o aquecimento global existe, é cada vez mais quente. Difícil, né? Se a gente acredita que a Terra é plana e chegar nesse tipo de discussão que é importante, que realmente a gente não tem noção. Eu não tinha noção de questionar sobre a importância da urbanização, de tratar as cidades como ela deve ser tratada, apesar de entender sobre as questões climáticas, o que está acontecendo. Mas a São gente muitas coisas para pensar, né? Eu que estou sempre envolvido com a militância antirracista, estava falando com ela antes de a gente iniciar, que eu trabalhei no Empresa que é a cidade quintal, mas preferente vou até citar aqui, porque é um trabalho maravilhoso, assim, de ocupação urbana mesmo, de trazer a arte para as ruas. E aí, eu acho que a partir desse trabalho, eu fui refletindo várias coisas, né? E eu, dentro da militância antirracista, sempre discuto, né, com meus amigos sobre a questão do uso de plástico, porque eu criei consciência na cidade quintal, porque lá sempre fez questionar bastante o uso do plástico, da gente ter cuidado com o uso do plástico. Hoje eu reduzo muito, assim, ando com canequinha para todo canto, todo projeto meu é copo de papel. Hoje eu comprei uma quantidade de copo, e coloco para lavar mesmo, pessoal. Falei, gente, lavar, equipe, ó, nada de descartável não. Aí a pessoa já vai com a mãozinha, a gente vai fazer foto num lugar que já tem copo descartável. Aí vai com a mãozinha, eu falei, não vou pegar copo ali, pode usar. No final a gente lava, se você lavar, pode deixar que eu lavo. E mesmo sendo liderança, no final eu criei essa consciência. Eu vou lá, tá me vendo com a mão na vassoura, tá me vendo com a mão no copo. Não tem que mandar alguém fazer. Todo mundo criar essa consciência, independente de que posição você ocupa no projeto, de criando essa consciência. Mas eu acho que a gente às vezes está tão sobrecarregado já por diversas questões sociais, como a gente já comentou, né? A gente quer preto, a gente quer mulher, a gente quer LGBT, a gente já tem tanta coisa para dar conta, e aí parar para pensar, caraca, ainda estou matando o planeta, meu Deus, o meu copinho, e a gente também cria um clima de vilanização que não é isso também, não é o meu copinho que está acabando
Então, essas são as grandes empresas, são as grandes indústrias que estão aí acabando com a nossa água. Ah, não é o meu banho de 15 minutos que está acabando com a água do planeta, sabe? São a agricultura aí, o agronegócio, que está gastando litros e litros e litros de água e a gente está culpando a população. Mas sim, em pequena escala, a gente também precisa criar consciência, tanto social quanto ambiental, de jogar seu lixo no lixo, vamos cobrar, já que não tem pontos de reciclagem, vamos cobrar pontos de reciclagem, para que essa consciência seja criada também, e enfim, individualmente também a gente vá se educando. Isso também não é um problema do cidadão ali, individualmente. Né? E aí, nesse sentido, como é que a arte entra nessas questões sobre a cidade? Acho que de transformação, assim, né? Dentro da cidade quintal, que sempre traz essa proposta de ocupação da cidade, que eu acho que tem como lema que a cidade são para as pessoas, né? Não somos os carros, somos as pessoas. E aí eu acho que a arte ela tem esse poder de transformação, né? Voltando àquele papo de subjetividade, né? Assim como o território ele interfere. Então a gente fez, por exemplo, um projeto ali na Ilha do Príncipe, que é naquela região perto da rodoviária de Vitória, todo mundo era muito feio. Né? Tinha um barranco na frente, assim, os prédios muito mal acabados, aquela região muito precarizada em volta, que dava uma sensação, inclusive, de insegurança em volta ali da rodoviária, que, enfim, uma rodoviária de uma cidade, ao invés de uma capital, é um pouco muito importante, é de chegar de saída das pessoas, de turistas, que também movimenta dinheiro, já que o papo para governo é sempre sobre dinheiro. E aí chegou e fez, acho que foram 1.300 metros quadrados de fachada de casa. Foi uma transformação de quando aquelas pinturas saíram, né? Foi um projeto de fachada, de pintura, de grafite. Quando saiu, você se viu transformando. E aí, paralelo, já tinha um projeto, que eu não sei se era da prefeitura do governo, de pracinha na frente, e aí se transformou. Hoje você olha ele, por mais que ainda tenha questões ali com o lugar, mas mudou a sensação. Você imagina como que muda para um morador que é da Ilha do Príncipe. Ele chegar ali e se sente um pouco menos inseguro, porque já tem uma iluminação ali embaixo, já tem a pracinha, começa assim, um movimento de comércio, começou muita gente tirar foto naquelas fachadas. Então, o interesse também vai mudando, né? Vai se trazendo outros atrativos, vai trazendo a questão do empreendedorismo. Eu que sou empreendedora, a gente vai criando mais possibilidades de ocupar e movimentar de forma diferente. Então, a arte, ela vem com um poder de transformação muito grande de a gente interagir com a cidade e transformar ela, não deixar ou tudo branco nos lugares mais higienizados, ou nas favelas tudo na lajota, e a gente vai criando as nossas ferramentas, as nossas tecnologias. Eu acho que a arte vem para trazer até um pouco mais de alegria na cidade, assim, um pouco mais de alegria. Eu acho maravilhoso esse trabalho de cidade quintal, quando a gente faz esses pontos assim, de melhoria urbana, que a gente chama, essas intervenções. Como eu falei, vai ser muito psicológico para as pessoas e elas começam a tratar um lugar diferente também. Se existem pesquisas, né, que você põe um grupo de pessoas num lugar que está sujo, que tem lixo no chão, e essa pessoa chega com lixo, ela vai jogar também no chão. Se ela chega num lugar que está pintado, que está arborizado, que tem a lixeira ali certinha, ela mesma já vai, é automático, ela vai se regular para ela deixar aquele lugar bom também. Então, ela vai começar a fazer coisas boas pelo lugar. E aí é isso, quando a gente cuida de algum lugar, quando você entrega um lugar bom para alguém, ela vai ter essa transformação mental. Eu lembrei de Ela já vai fazer uma mudança. Eu lembrei de um vídeo assim, que eu vi, que era um vídeo de comédia, desses videogames. Dá para tirar uma discussão bem legal no jogo que você está falando, que era assim, tipo assim, a patroa quando chega na casa da empregada, é a patroa rica, né? Ela chega, nossa, Cleide, que bonitinho isso aqui é o quê? Ela chega, aqui é a minha salinha. Aí tem um sofazinho, um espelho do lado, ligado ao espelho, da sensação de amplitude, como se fosse super planejado. Ela segue essa parte aqui, minha área de serviço, mas tão pequena, né? E tinha um tanquinho e a máquina de lavar. Mas dá para lavar aqui dentro, aí vai indo para os outros cômodos, vai para a cozinha junto com o copo, né? Tudo junto. Tão bonitinho, Cleide, aquela coisa bem, né, ali, condescendente. Mas eu achei muito engraçado que todo mundo que é pobre ri, porque a gente não tem, assim, nossa, uma casa que vai ter a sala de jantar, a copa, a sala de visita, a sala de filme, a sala de não sei o que, sala. Sabe? A gente tem o que tem. Às vezes vai ter uma kitnet, vai ser sala, quarto, cozinha, tudo ali junto.
E isso muda a cabeça da gente, assim, né? Eu passei por um processo de ascendência social. Então, eu vi, a gente mudou de aluguel, vi minha mãe construindo, já morei em 2 cômodos, já morei em 3. Hoje eu vivo numa casa confortável, que tem a minha copazinha, tem a cozinha. E muda, isso que ela falou é completamente. Quando eu mudei para a casa que eu estou hoje, eu saí de uma casa que sempre estava em reforma, sempre estava com obra, minha mãe não acabava nunca, era muita poeira. E a vontade de arrumar um ambiente que sempre vai estar bagunçado, que sempre vai estar sujo de poeira, de coisas que é para além da gente dar conta de passar vassoura, assim. A gente se esgota, sabe? Aí quando a gente vai para um ambiente mais organizado, a gente já se organiza também mentalmente, psicologicamente, dá paz. Assim, eu tenho até um texto no meu Instagram, porque eu cresci com uma mãe que é bagunceira, porque ela trabalhava fora. Então, assim, né, criou 3 filhos sozinha, já trabalhava fora, não acho que era obrigação. Não era bagunceira, ela devia ser sobrecarregada. Não, completamente sobrecarregada. Eu entendo. E aí, eu sou uma pessoa bagunceira hoje, sobrecarregada também. Super compreendo. E aí fala, assim, e hoje, tipo assim, eu amo minha casa e tal, mas eu não sou psicopata. Meu Deus, o negócio fica fora do lugar, porque eu não tenho, a gente trabalha, a gente tem um monte de ocupação, é isso, Passo o pano pra semana. também faço. Completamente. Eu falei isso, minha mãe é maravilhosa, não decido, beijo mãe, tá? Nunca critiquei. E aí, hoje eu vejo que quando eu fui para esse ambiente, muito mais tranquila para organizar, para, sabe? Aí eu coloquei esse texto no Instagram de arrume sua casa. Eu fui fazendo uma analogia com a nossa vida, né? Porque realmente tem hora que você está num ambiente, eu estava esses dias, inclusive, porque eu tô fazendo esses projetos, a gente tem muita caixa, muita coisa, e aí minha mãe foi morar comigo e ocupou meu ateliê, e eu fiquei sem espaço, aí estava ocupando uma parte da sala, essas coisas, só que tinha uma parte do meu quarto que estava para levar, só que eu estava sem energia para organizar. E eu estava numa cidade tão grande, tão grande, tão grande, eu falei, bom, hoje eu vou dar uma de faxineira, aí peguei, organizei as caixas. Quando acabou, parece que a ansiedade, falei, nossa, era hora, cadê a ansiedade? E era só o ambiente. Aí você levando isso, né, descontraindo, brincando, mas como você vai para o social? Você imagina, você chega num território onde está tudo desorganizado, um vizinho em cima do outro, a casa do vizinho, você ouve barulho dentro da sua casa, sabe? Às vezes você quer dormir, tá um vizinho com som alto lá, porque ele quer ter o direito de lazer dele da forma que quer, mas interfere na sua casa. Olha como essas pequenas coisas que não são pequenas vão interferir na sua paz, de você trabalhar melhor, de você querer estudar. Ah, estuda para melhorar de vida. Estuda. Trabalha 8 horas por dia, fica no transporte público. Chega em casa, tem cabeça para estudar o quê? Você não consegue ler nem a legenda do Instagram que tem 3 linhas. Porque as pessoas não leem hoje, né? E esse caminho, né, que é o espaço público, enfim, vai fazer a diferença. Se a pessoa tem que pegar um ônibus, que ela está morando lá longe, ou se ela tem que subir uma escadaria super cansativa para ir para casa, é muito diferente. Se ela vai chegar numa rua que tem uma calçada de um tamanho bom, que você não tem que andar pela rua porque a calçada, enfim, morros e não sei o que, e o poste no meio do caminho, é muito diferente. Você vai cuidar da cidade quando você vê esse espaço. Você vai se sentir parte. E eu já vi muitas situações, muitas experiências quando eu atuava dentro do Pallet Park, que é uma empresa, uma instituição que a gente fazia intervenções urbanas com pallet, madeira, enfim, para tratar espaços públicos que estivessem negligenciados, abandonados. E aí eu lembro muito de uma pracinha, que era no São Benedito e era um ponto viciado de lixo. Então, assim, a gente começou a andar por ali e ver, na verdade não era uma praça, era um terreno mesmo, era privado, era do SEC, pertencia, e era um ponto viciado de lixo. Assim, quando a gente jogava lixo lá, é isso, a pessoa passava na frente, já tinha um lixo, alguém jogar mais um. A gente fez a limpeza desse espaço, com muito baixo recurso, a gente criou umas plataformas assim, para as crianças brincarem, então assim, a gente não tinha recurso para fazer os brinquedos de fato. Então eu fiz uns altinhos, assim, subia e descia. Quando eu vi, plantamos uma árvore que a gente ganhou de um instituto, até a árvore está enorme, está lá até hoje. E quando eu vi, as crianças entenderam qual que era o da brincadeira, porque eu não tinha dinheiro para fazer um balanço realmente, mas eu vi elas pulando para cima e para baixo e eu falei, deu certo. E era com material barato. Esse material se acabou com o tempo, né? Os pallets acabou que eles não aguentaram muitos anos, se deteriorou, mas foi limpo o terreno. E aí, algumas vezes eu passei lá de novo
comecei a ver a população usando o espaço, fazendo churrasco no fim de semana, a árvore crescendo enorme. A gente tinha feito uma hortinha na época, a hortinha permaneceu com alguns vizinhos tomando conta, plantando mais coisa, cuidando. Aí depois, numa outra época, demos continuidade, fizemos outro projeto, conseguimos fazer uns brinquedos, mais brinquedos. Eu não sei que estado está agora, era madeira também, então eu sei que sem manutenção não aguenta para sempre. Mas assim, foi dado um pontapé que aquele espaço que era lixo, que todo mundo tinha nojo de passar na frente, tinha, assim, ali, de repente virou um ponto de encontro, virou uma área de lazer, virou outra coisa e melhorou um pedacinho. E as pessoas tiveram a consciência de que elas podem cuidar do espaço público também. Assim. E quando a gente botou a horta ali primeiro, eu lembro que chegou uns vizinhos falando assim, isso não vai dar certo não, a horta para todo mundo. Quem quiser planta aí, colhe o que quer, eu vou plantar, alguém vai pegar o meu tomate, vai funcionar. E quando, de repente, a gente voltou lá e tinha plantado muito mais coisas. E estava acontecendo. Pode até ser que tenha tido algum caso assim, de um plantou uma coisa, outro lá pegou, ficou com raiva. Mas, no geral, tinha plantas. Tinha gente plantando, tinha gente cuidando, inclusive. Aí a cidade fica viva, né? Aí o coletivo está ali, trabalhando junto, pensando junto, usufruindo dessas benesses. Eu estava pensando, eu estava até pensando outro dia que agora Deus para padronizar os parquinhos nas cidades, né? Porque tem um monte de parquinho tudo igual. Aí tem a academia popular e tal. Aí você quer fazer alguma atividade na parte da manhã ou da tarde, você não consegue, porque é um material que esquenta e não tem sombra, não tem árvore. Eu fiquei pensando, quem é que pensa isso? Eu fiquei questionando, quem é que pensa esse espaço, quem é que pensa esse lugar? Olha, eu me faço a mesma pergunta quando eu nessas academias. De quem foi a brilhante ideia de botar um laço ali no meio do sol e que ninguém consegue usar? O básico é tampar, né? Algumas já começaram, a do Tararé é tampada. Não, geralmente mais em cima é. Mas a lá do outro de Mamipe, eu acho que hoje tampou. Não lembro, acho que hoje tampou, mas era aberto. Como assim? Quem pensou isso, né? Quem pensou? Você falou dos parquinhos. Eu, assim, por um lado é muito legal que os parquinhos estão sendo informados, né? Areia, né? Eu com filha pequena, sou frequentadora dos parquinhos, mas por outro lado eu vejo uma falta de identidade pela cidade, nessa padronização. Um bairro não precisa ser idêntico ao outro, né? A gente pode, assim, poxa, eu queria ir lá no Tararé, lá no Tararé tem um brinquedo tal, que é de tal forma, minha filha teria essa memória. Mas é tudo padrão. Mas esse tem um processo que é anterior, né? E retomando desse trabalho que a gente fazia de estética e tal, tinha um processo que era anterior a chegar para fazer as artes, por exemplo, isso seria anterior a fazer o parquinho, que é o diálogo com o território. E a prefeitura não quer saber, não. Então, no máximo, se tiver reclamação do parquinho, ele vai lá e vai fazer outro. Mas sem diálogo com o território, vai fazer o que quer, o que dá no dinheiro. No geral, assim, o nosso sistema político, ele é todo voltado para o momento da eleição. Então, assim, a cada 4 anos, a eleição, na verdade, existe a cada 2 anos, então não tem tempo para se fazer um projeto participativo. Quando eles contratam um arquiteto, o tempo tem que ser assim. Você não consegue ir lá no território e fazer o que a gente chama de, para mim, que é essencial, que é escutar. Ouvir quem vai ser o usuário daquele espaço, quem já ocupa, quem já tem um pertencimento naquele lugar. Por conta dessa pressa. O político ele quer fazer logo, rápido, para mostrar uma entrega, porque daqui a 2 anos ele tem uma eleição. Isso é cultural no nosso país, né? Porque tudo é feito na base de política de governo, não política de Estado. Né? Porque se as políticas fossem perenes, pode trocar prefeito, pode trocar governador, pode trocar quem que for, porque as políticas vão ser continuadas, mas... Quando a conversa está boa, a hora passa rápido. Eu já recebi aqui no meu ouvido alguém falando, ó, tem que estar acabando. Eu fiquei Puxa vida, quando a gente receber esse tempo, será que, como é que vai fluir, né? Porque tem tantos concretos aí, falando de urbanismo e arquitetura, e arte também, né? Porque a Yaya trouxe esse assunto aqui. Porque está interligado, querendo ou não, está interligado. Então eu estou triste, porque está acabando. E a conversa tão maravilhosa, tão descontraída, tão boa, e
Vocês trouxeram tantas coisas assim, para a gente de aprendizagem, né, de aprendizado. Eu ficaria aqui até à tarde, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais, que colocassem alguma coisa que eu não tenha perguntado, porque deu, não dá, a gente não tem esse tempo, né? Que vocês colocassem, deixassem as redes sociais, falassem o que vocês querem falar, que eu não trouxe aqui, porque não deu tempo. Fiquem à vontade e vamos para as considerações finais. Pode começar. Eu acho que, para acompanhar, eu acho que eu sou pessoa que trabalha com educação e acho que o que você falou antes, né? Falta se educar, né? Falando do projeto do Lei que você falou, eu acho que em relação a várias outras coisas, né? O cuidado do nosso ambiente, do uso de plástico, de arborização. Então, eu acho que a gente pode, no início, o que dá é se educar, ou seguir uma rede social que seja. Então, assim, sigam perfis de pessoas que falam sobre questão de educação ambiental, sobre questão racial no ambiente, sobre a questão do cuidado com o espaço urbano aqui, lá em Vitória. Tem a cidade Quintal, sim, a cidade Quintal faz um trabalho incrível. Tem pessoas que fazem trabalho de reciclagem, como Reciclofonia, que já tem parceria que faz reciclagem dos materiais de carnaval. Então, eu acho que o princípio é a gente se educar, para que a gente até possa exigir territórios que caibam mais nos nossos corpos e cuide mais dos nossos corpos. Né? Porque falar sobre moradia, sobre estar num ambiente menos precarizado, é sobre cuidado também, é sobre a gente ocupar. E que a gente também intervém nesse espaço, que a gente faça nosso espaço, faça nossas artes. E se o poder público não chega, a gente vai ter que se reorganizar para fazer chegar e aí cobrar, falar, a gente está fazendo, então você não está chegando aqui, querido governo. Então, a gente vai se organizar da forma que dá. Então, é importante que a gente entenda, enquanto população, que a cidade é nossa. A gente precisa ser participativa da construção dela para que a gente ocupe com mais qualidade de vida. Bom, eu vou fechar falando de sonhos, assim. Eu agradeço pelo convite, porque eu acredito muito em educação urbanística. Eu acho que esse aqui é um desses espaços onde a gente pode trazer para as pessoas refletirem. Não vou trazer milhões de conhecimentos técnicos aqui, porque isso é muito rápido, mas a gente já lança a sementinha da reflexão, para as pessoas imaginarem um pouco. E sonho que um dia a educação urbanística esteja lá incluído nas escolas, que as crianças aprendam desde pequeno, para que serve um plano diretor, como é que é construída a cidade, quem que pensa essa cidade, enfim, saber, inclusive, dar o seu voto a alguém que vai pensar essa cidade de forma igualitária, em todos os territórios. Então, esse espaço aqui é muito importante para isso. Minha rede social é pri_Cioli. E, bom, eu vou seguir trabalhando com arquitetura e urbanismo. Urbanismo é uma grande paixão minha, além de profissão, é também algo que, assim, me inspira e que me deixa muito feliz, assim, é muito gratificante quando eu vejo um espaço sendo transformado, pessoas usando. Para mim, a melhor coisa é ver que funcionou, é ver que as pessoas estão usando. E a batalha para que o urbanismo seja feito dessa forma, né, participativa, mas para isso eu preciso da população também querendo, não apenas de nós profissionais. Então, esses espaços são muito importantes para isso, para que a gente fale com a população, que ela entenda, que ela consiga querer também essa mesma transformação. Gente, muito obrigada. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast Rosilda Moreira. E se você quiser saber mais, acompanhe a gente nas redes. @Centro Cultural Elisiário Rangel e YouTube. Tchauzinho! Uhul! O projeto podcast Rosilda Moreira é uma realização do Centro Cultural Elisiário Rangel em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo e Secretaria do Estado da Cultura do Espírito Santo, SECULT, com apoio através do Funcultura PNAB, edital 08/2024, Cultura Digital.